Fala galera, professor Wesley Cândido aqui, beleza? Então, vamos bater um papo hoje sobre estrutura atômica, tá bom? Então, olha só, pra gente bater esse papo hoje sobre estrutura atômica, né? A gente tem que estudar primeiro os modelos atômicos. Por quê? Os modelos atômicos vão ser a nossa base de estudos para nós entendermos como é que funciona a estrutura de um átomo, tá bom? Então, olha só, primeira coisa aqui, a gente vai estudar o modelo de Dalton, tá bom? John Dalton, em 1808, escreveu sua tese de doutorado, escrevendo o primeiro modelo atômico da história, tá? Primeiro modelo atômico da história, baseado em evidências experimentais, beleza? Então, olha só, John Dalton, ele falou o seguinte, ele, primeiro, baseou seu modelo atômico nas leis de Lavoisier e na lei de Proust, né? Lavoisier e Proust foram dois caras que observaram, né, alguns fenômenos químicos muito interessantes, que nós temos sempre que saber esses fenômenos, cobrado em prova várias vezes, tá? Então, olha só, a lei de Lavoisier, ela vem dizer o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, o que Lavoisier fez? Numa reação química que ele fez, ele pesou antes e o depois dessa reação química no sistema fechado. O que aconteceu? A massa antes era igual à massa depois, então ele observou essa lei da natureza, né? No sistema fechado a massa se mantém independente da reação química, tá? Então, essa foi a lei de Lavoisier. E a lei de Proust? Proust fez experimentos em reações químicas também, e ele observou que todo experimento que ele fazia, ele tinha uma proporção entre as massas, né? Sempre quando ele reagia, ele reagia, eu reagi 1 com 5, beleza. Se eu dobrar isso aí, se eu reagir 2 com 10, era sempre assim que acontecia as reações químicas. Elas aconteciam segundo proporções constantes, tá? Se ele botava uma determinada massa ali dentro do recipiente, essa massa ia reagir numa proporção constante com outro reagente, gerando um produto, tá? Sempre assim? Sempre assim, tá bom? Reagente é tudo que está antes da reação, produto tudo que está depois da reação, tá? Só lembrando aí para vocês. Então, olha só, Dalton colocou aqui esses postulados, tá? Primeiro, toda a matéria é constituída por átomos, né? Que eles são indivisíveis, né? E indestrutíveis. Indivisíveis e indestrutíveis, né? O átomo ele é indivisível e indestrutível. Para Dalton, tá? Para Dalton, o átomo é indivisível e indestrutível. Elementos químicos têm a mesma massa e também tem as mesmas propriedades, tá? Propriedades. Beleza? Terceiro, compostos são formados por conjuntos de átomos, tá? Vamos só verificar isso aqui, né? Compostos são formados por conjuntos de átomos. Que conjuntos de átomos seriam esses? Por exemplo, H2O. Eu tenho um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Isso aí está formando um composto que é formado por um conjunto de átomos, tá? Quarto, numa reação química, há um rearranjo, tá? Dos átomos, beleza? Então vamos verificar cada uma dessas assertivas aqui. Primeiro, toda matéria é constituída por átomos indivisíveis e indestrutíveis, tá? Então o átomo ele é uma esfera maciça, né? Indivisível e indestrutível. Elementos químicos iguais têm a mesma massa e mesmas propriedades também, né? Terceiro, compostos são formados por conjuntos de átomos e, por último, numa reação química, há um rearranjo dos átomos, tá? Exemplificando aqui para vocês, então olha só. Reaçãozinha bem simples, tá? Carro do pai de vocês, não sei, de alguém que vocês conheçam, deve ser a gás, né? O gás é um combustível que a gente utiliza para mover nossos carros, né? Então, olha só, dá uma olhadinha aqui, ó.
eu não quero que você se ligue agora na reação química, eu quero que você entenda as quantidades, tá bom? As quantidades que é importante, ó. Aqui eu tenho uma molécula de CH4, que é o metano, reagindo com o gás oxigênio, gerando CO2 e água, tá bom? Essa é uma reação química bem clássica, tá? Então, olha só, conta comigo. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 1. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 1. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 4. Quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, galera, notem que tudo que eu tenho antes, eu tenho depois. Então, a lei de Lavoisier está sendo obedecida. Mais que isso, a gente nota aqui que numa reação química há um rearranjo dos átomos. Dalton, ele fez essa análise, né, e propôs esse modelo atômico. Não é isso? Foi até questão do Enem, tá? Uma questão do Enem perguntava qual desses postulados era válido até hoje. Não é isso? Um deles é esse aqui, né? Numa reação química, há um rearranjo dos átomos. Esse rearranjo, ele obedece uma certa regra que a gente chama de estequiometria. É o coeficiente estequiométrico que ele obedece para fazer essa reação química. Todos os outros postulados são inverdades, são falsos, são incorretos, tá? Por quê? Os átomos, eles são indivisíveis? São indivisíveis. Eles podem ser divididos em prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos, eles são indestrutíveis? Não, eles são destrutíveis, eles são destruídos. Elementos químicos têm a mesma massa e propriedade. Massa, nem sempre a gente tem aí os isótopos, né? Os isótopos têm massas diferentes, né? Compostos são formados por conjunto de átomos. Até aí, beleza, também é formado. Mas, no entanto, aqui, essa assertiva aqui também tem suas falhas. No caso, a única assertiva aí que vai ter a validade é essa última aqui, tá bom? Essa última aqui. Numa reação química, há um rearranjo dos átomos, tá bom? Segundo, claro, uma estequiometria, tá bom? Segundo uma estequiometria. Letra B aqui a gente vai dar uma olhada no Thomson, né? O Thomson, ele fez o experimento, né, baseado no tubo de raios catódicos, o tubo de Crookes, tá? Esse tubo de Crookes, o que ele fazia? Ele pegava aqui uma ampola de vidro com aqui 2 eletrodos, né? E aplicava uma pressão, né? Essa pressão aqui dentro, ele fazia um quase vácuo, um chamado semivácuo, né? O vácuo que ele fazia aí era uma pressão de 0,01 atm, né? Uma pressão bem baixa. Então tem muito poucos átomos aqui dentro, átomos, moléculas. Tá quase vazio isso aqui, é quase um vácuo, tá bom? E aplicava aqui uma tensão de cerca de 20.000 volts, tá? 20.000 volts. Aplicava uma tensão de 20.000 volts. Então, o que acontecia, galera? Quando ele aplicava essa tensão de 20.000 volts, ele observava aqui, ó, um raio fluindo aqui, né, de um chamado cátodo, tá? Um cátodo negativo, né? Aqui é o polo negativo e aqui eu vou chamar de anodo. O anodo vai ser positivo. Cátodo, né? E o ânodo. Beleza? Cátodo e anodo. Então, olha só. Esses raios catódicos, ele observou algumas propriedades, né? A primeira deles é que eles possuem massa, tá bom? Possuem massa. O que significa isso? Ele botou aqui uma espécie de catavento e esse catavento foi caminhando para frente, caminhando para frente, caminhando para frente. Então, quer dizer, para esse catavento estar se movendo, tem que estar alguém empurrando aquilo ali. Então, para empurrar alguma coisa, eu preciso ter massa. Se eu não tiver massa, como é que eu vou empurrar essa coisa? Então, preciso ter massa. Então, a primeira das características que ele observou é que esse raio catódico ele tem massa. Segundo, eles propagam em linha reta. Ele colocou aqui um anteparo, né? E observou que a sombra projetada aqui era toda retinha. Você conseguia ver perfeitamente o formato do objeto que estava aqui fazendo sombra. Isso é uma evidência de que ele se propagava em linha reta. E o terceiro, eles possuem carga elétrica negativa, tá? Por quê? Porque quando ele aplicou aqui, ó, ele colocou aqui, ó, colocou aqui uma chapa metálica carregada positivamente. O que ele observou? Ele observou que esse raio ele era desviado para cima.
Então os opostos não se atraem, né? Então o que que eu tenho? Eu tenho que os raios aqui são negativos, então ele vem, ó, aqui para cima, ó, aqui para cima. E finalmente ele determinou essa relação entre a carga e a massa, né, desse raio catódico, que ele achou 1,76 vezes 10 elevado a 11 coulombs por quilograma, né? Finalmente, a gente tem um modelo aproximado aqui, né? Um modelo aproximado, a gente teria algo assim, né? O átomo de Thomson seria algo mais ou menos assim, ó, em que eu tenho aqui uma massa, né? Em volta uma massa positiva, né? Bem positiva, não é isso? Uma massa positiva. E aqui várias cargas negativas incrustadas aqui no meu átomo. Já que no meu átomo de Dalton, né, eu teria uma bola maciça, né, totalmente preenchida, não é isso? Semelhante a uma bola de sinuca, por exemplo. Uma bola de sinuca seria o exemplo um átomo de carbono. Ah, e um átomo de chumbo, que é maior, seria um exemplo aqui, ó, uma bola de boliche, né? Uma bola de boliche que é maior seria o equivalente a um átomo de chumbo, tá? Então, aqui no meu átomo de Dalton, eu tenho o modelo de bola de sinuca, né? E aqui no meu modelo de Thomson eu tenho o chamado modelo de pudim de passas, que é assim que a gente diz informalmente. E finalmente aqui a gente tem o Millikan. O Millikan ele não desenvolveu um modelo atômico, ele só desenvolveu aqui mais esses modelos que já eram previstos, tá? Ele determinou a carga do elétron, tá? Ele determinou a carga do elétron, beleza? Sendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E a massa, 9,1 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, tá? Como ele fez isso? Ele utilizou esse experimento aqui. Ele borrifou aqui pequenas gotículas de óleo, né? Nessa câmara aqui, em que eu tenho aqui, ó, uma placa carregada positivamente, né? Placa carregada positivamente. Aí aqui as minhas gotículas de óleo, que são negativas, elas passavam aqui por esse orifício e ficavam aqui. Elas ficavam meio que paradas aqui. Como é que a gente descobriu isso? Bom, a gente olhava com um microscópio aqui, essas micro gotículas, né? Ficavam aqui, ó, meio que paradas no ar, né? Então a gente observava que a força elétrica, né? Ela era compensada aqui com a força peso. A partir desses dois dados aí, a gente chegou aqui, ó, a relação entre a carga do elétron e a massa, né? Utilizando aqui o dado que Thomson já tinha. Então, com o dado de Thomson, eu consegui determinar a massa e a carga desse elétron. Fala, galera! Então, voltando aqui para o nosso assunto sobre modelos atômicos, nós vamos ver os dois últimos modelos atômicos para nós começarmos a discutirmos a estrutura de um átomo, tá? Então, olha só, o Rutherford, ele fez aqui esse experimento, tá? O que que ele fez? Ele pegou aqui uma zona que ele fez um vácuo, né? Uma área que ele fez um vácuo e colocou esse determinado experimento para acontecer. Ele colocou aqui um recipiente, né, de chumbo. Para quê? Porque o chumbo ele retém radiação, né? Ele não deixa a radiação passar, a não ser por esse orifício aqui, né, que ele deixou aberto. E o que que ele fez? Ele colocou aqui um isótopo radioativo, tá? Colocou esse isótopo radioativo aqui para quê? Para que ele emitisse radiação. Nessa época aí, já era conhecido a radiação do tipo nuclear, tá bom? O Becquerel, a Marie Curie, todas essas pessoas, né? Elas já estavam estudando a radiação a fundo. E o Rutherford também estudou, uma tese de doutorado dele, inclusive, foi sobre radiação. Então, o que que acontece? Ele colocou aqui esse isótopo radioativo, né? E fez o seguinte experimento. Colocou aqui uma fina lâmina de ouro. Por que ouro? Porque o ouro ele é muito maleável, tá? Você consegue fazer uma finíssima lâmina de ouro, né? Sem que ela quebre ou deforme. É uma fina lâmina de ouro porque ele é muito maleável. Então, aqui ele colocou a lâmina de ouro e um anteparo aqui, né, de sulfeto de zinco, tá? Ah, por que sulfeto de zinco? Porque o sulfeto de zinco, ele mancha quando a radiação incide nele, né? Esse sulfeto de zinco, ele é utilizado também para filmes fotográficos. Quando você tira uma foto lá
aquela foto antiga com filme fotográfico, a radiação eletromagnética da luz, ela manchava o filme fotográfico, tá? Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou dizendo radiação, tá? Radioatividade. Aí o que acontecia? Eu tinha aqui, né, o meu isótopo radioativo em presença de vácuo, né? E aqui, o que eu esperava? Que quando ele emitisse a radiação, essa radiação ia bater aqui e ia voltar. Para surpresa do Rutherford, olha o que aconteceu. Isso aqui foi passando direto, e algumas poucas partículas batiam e voltavam. Algumas poucas partículas batiam e voltavam. Então, galera, ele fez o seguinte aí, né? Ele fez uma análise probabilística, né? Em que ele fez uma relação entre a área que estava, né, sofrendo o desvio, não é isso? A área que estava sofrendo desvio, né? Tenho aqui um átomo, né? O átomo tá aqui. Eu tenho muitas partes vazias, né? Muitas partes vazias e uma pouca parte onde ele está batendo e sofrendo desvio. Então é o desvio sobre o total. Ele fez essa análise probabilística e chegou nessa fórmula aí. Essa fórmula aí disse para ele o que, galera? Ela disse para ele que o átomo contém um imenso espaço vazio. Tem um imenso espaço vazio, tá? O núcleo, ele é no centro, tá bom? Ele é no centro do átomo, beleza? Terceiro aqui, ó, que o núcleo, ele é positivo. Ele é positivo, tá? Então, meu átomo, ele contém um imenso espaço vazio, ele tem um centro, ele tem um núcleo no centro, né? E ele tem um núcleo positivo, tá bom? Então, olha só, vamos construir esse modelo atômico aqui juntos? Então, eu tenho aqui, ó, no centro, o quê? O meu núcleo que é positivo, tá? Beleza, eu tenho o meu núcleo positivo e ele tem que estar no centro do meu átomo, tá? Outra coisa que eu preciso é que eu preciso ter espaço vazio, né? Só que aqui eu estou usando, primeiramente, né, a carga positiva, que eu sei que são os prótons, né? Os prótons, tá? E eu tenho que usar as cargas negativas também. O que são as cargas negativas? São os elétrons lá, lembra do Thomson, dos raios catódicos? Tudo aquilo lá eram raios referente aos elétrons, tá? Então, eu vou ter um modelo assim, ó. Olha só, em que aqui eu tenho a carga negativa, que é o meu elétron, né? E aqui, ó, eu tenho um grande espaço vazio. O Rutherford, ele descreveu, né? Ele descreveu esse modelo aí como se fosse, grosseiramente falando, uma bola de ping-pong no meio de um estádio de futebol, né? O estádio de futebol seria onde o elétron está orbitando. E ali o centro, né, seria o quê? Aquela bolinha pequena seria o meu núcleo, tá? Meu núcleo, ele é pequeno, mas muito denso. É onde está a maior quantidade de massa do meu átomo, tá bom? A massa do meu átomo está toda aqui no meu núcleo. E em volta, os elétrons, a eletrosfera, tá bom? O que dá volume ao meu átomo é a eletrosfera, tá? E o que dá massa é o núcleo, tá bom? Bom, aí veio o experimento de Rutherford e Bohr, né? Por quê? Porque, segundo o experimento de Rutherford, partículas de cargas opostas se atraem, né? Então, o que era esperado acontecer? Isso aqui, né? Isso aqui não está orbitando em torno do meu núcleo? Isso aqui ia acontecer, ó, e ia colidir. Então, as partículas opostas, elas se atraem, e à medida que esse elétron fosse circulando aqui, ele ia colidir com o meu núcleo, galera. Colidindo com o meu núcleo, o meu átomo ia deixar de existir. Ele não existiria, tá bom? Ele não existiria, beleza? Então, olha só, o que acontece? Aí, a gente tem o seguinte, o Bohr, ele traz pra gente uma teoria quântica para resolver esse problema aí, tá? Uma teoria quântica, beleza? Como é que ele vai resolver isso? Ele utiliza aqui órbitas, tá? Um modelo atômico em que eu tenho órbitas, né? Em que cada órbita dessa eu tenho uma quantização de energia, tá? Essa quantização de energia, ela é descrita, né, pela equação de Planck, tá? A equação de Planck vai descrever isso aí. Como é que Bohr desenvolveu esse estudo? Da seguinte forma, ele pegou aqui, lembra lá das ampolas, do Crookes e tal,
isso aí foi mais desenvolvido. E o Bohr fez o seguinte, ele pegou aqui essa mesma ampola, né? Colocou aqui gás hidrogênio aqui dentro, não é isso? Gás hidrogênio. E colocou aquela mesma tensão lá, né? 20.000 volts, né? Uma baixa pressão, mas ele colocou gás hidrogênio aí dentro. Aí o que ele observou? Quando ele passava aqui, né? Quando ele passava a corrente elétrica aqui e os átomos, eles emitiam certa luz, né? Essa luz batia aqui no meu prisma, certo? A luz batia aqui no meu prisma. E o prisma, galera, ele tem a característica de decompor a luz, né? Ele decompõe essa luz. E aqui eu observava, né? Num filme fotográfico, o que? As raias. O que essas raias me diziam? Essas raias me diziam em que órbita essas transições eletrônicas estão ocorrendo, tá? Essas raias indicam ali o nível em que esses elétrons podem orbitar, tá bom? O átomo de hidrogênio ele é muito característico porque ele é um átomo em que nós começamos a estudar esse modelo, tá? Então, olha só, o núcleo aqui, beleza, o núcleo continua aqui. Mas agora eu tenho os elétrons aqui, em que esses elétrons só podem ficar aí nessa órbita aqui, tá? Aí aqui, ó, olha o outro elétron aqui, beleza? Então, o que acontece? Eu tenho um modelo quantizado, nós observamos aqui que é quantizado, né? E nós observamos também que nós temos um fenômeno aqui muito característico. Esses elétrons, eles podem absorver energia, né? Eles absorvem energia e o que ocorre? Ocorre o tal do salto quântico, tá bom? O tal do salto quântico, tá? Salto quântico. O que é o meu salto quântico, né? Quântico. O que é o meu salto quântico? Meu salto quântico ele vai ser o seguinte. Esse átomo aqui ele vai absorver energia. Que tipo de energia, professor? Qualquer uma. Elétrica, calor, pode ser a energia que for, tá? Energia elétrica, ou calor, ou outra energia. E o que vai ocorrer? Ele vai saltar de uma órbita aqui, né? Vou chamar de órbita 1, tá? Ele vai saltar da órbita 1 para a órbita 2. Então ele vai sair daqui e vai vir para cá. Professor, como isso? Ele vai absorver energia, tá? Energia do quê? Calor, elétrica. O que vai acontecer? Ele vai voltar para sua órbita original. Quando ele voltar para sua órbita original, né? Aqui ele recebeu energia. Aqui ele vai liberar essa energia, tá? Liberar essa energia na forma de quê? De ondas eletromagnéticas visíveis, tá? Visíveis por quê? Porque a gente consegue ver. Então, um fenômeno muito legal que acontece é o fenômeno dos fogos. Lembra que eu falei que a energia pode ser calor ou elétrica, né? Então, quando os fogos explodem e tem aquela cor característica, né? O que acontece? Aquela energia ali, aquele calor liberado na explosão, ele é transferido para os átomos, né? E esse átomo, ele realiza o salto quântico, né? Quando ele realiza esse salto quântico, né? Ele emite aquela cor característica que você vê lá no final de ano, aquele vermelho, aquele verde, aquele amarelo. Várias cores são possíveis de ser visíveis por conta do salto quântico, tá? Por conta o modelo de Bohr explica essa luminescência gerada por esses saltos quânticos, né? Então, olha só. Outro exemplo aqui, eu tenho o teste de chama. Em laboratório é muito comum, quando a gente não conhece uma determinada substância, fazer o teste de chama. Aí se a chama for verde, por exemplo, né? Se a chama for verde, indica que tem cobre 2+ ali naquela chama. Se a chama for amarela, indica que eu tenho sódio. E se a chama for vermelha, indica que eu tenho o cálcio, tá? Então, galera, é isso. Finalizamos aí a nossa primeira parte da aula, tá? Voltamos logo mais aí com a segunda parte da aula, beleza?